Há exatamente 4.200 anos, na antiga região da Mesopotâmia, um escriba sumério gravou em argila uma afirmação que nenhum cientista moderno consegue explicar completamente. Ele escreveu que os deuses desceram do céu, que vieram de um lugar além das estrelas visíveis e que criaram a humanidade para servir a um propósito específico. Não como escravos espirituais, não como adoradores passivos, mas como trabalhadores, como ferramentas biológicas projetadas para extrair ouro das entranhas da terra. E o mais perturbador não é que essa história exista. O perturbador é que ela se repete, com variações mínimas, em praticamente todas as civilizações antigas do planeta. Pense nisso por um momento. Civilizações que supostamente nunca tiveram contato entre si. Povos separados por oceanos intransponíveis, por montanhas gigantescas, por milhares de quilômetros de desertos impiedosos. E ainda assim, todos eles contam a mesma história fundamental. Seres que desceram do céu. Seres que modificaram a humanidade. Seres que prometeram retornar. Esta noite, você vai mergulhar em 3 mistérios que a ciência oficial evita confrontar diretamente. Primeiro, vamos explorar as evidências arqueológicas que sugerem a existência de uma civilização tecnologicamente avançada muito antes do que a história convencional admite. Segundo, vamos analisar as anomalias genéticas humanas que não encontram explicação na teoria evolutiva tradicional. E terceiro, vamos examinar a possibilidade de que somos literalmente os herdeiros de um império cósmico que se estendeu por este sistema solar há milênios. Você vai descobrir algo que pode mudar completamente a forma como você percebe sua própria existência. Algo que pode tirar o seu sono. Ou, paradoxalmente, algo que pode dar sentido a perguntas que você nem sabia que carregava. Se você é fascinado pelos mistérios do cosmos, inscreva-se neste canal. A jornada começa agora. A versão oficial que aprendemos nas escolas é relativamente simples. Os sumérios foram uma civilização que floresceu na região entre os rios Tigre e Eufrates, no que hoje é o Iraque, por volta de 4.000 anos antes da Era Comum. Eles são creditados com invenções fundamentais para a humanidade. A escrita cuneiforme. O sistema numérico de base 60, que ainda usamos para medir tempo e ângulos. A roda. Os primeiros códigos de leis. As primeiras cidades planejadas. Os primeiros sistemas de irrigação em larga escala. A narrativa convencional nos diz que os sumérios simplesmente evoluíram dessas tecnologias ao longo de séculos de desenvolvimento gradual. Que suas histórias sobre deuses eram meramente mitológicas, tentativas primitivas de explicar fenômenos naturais que não compreendiam. Que suas referências a seres celestiais eram metáforas, alegorias, fantasias de uma humanidade ainda em formação intelectual. Os Anunnaki, segundo essa interpretação oficial, eram simplesmente figuras do panteão sumério, deuses da natureza, personificações de forças cósmicas, nada mais do que produto da imaginação fértil de um povo antigo, tentando dar sentido ao mundo caótico ao seu redor. Durante décadas, essa foi a única interpretação aceita nos círculos acadêmicos. Qualquer pessoa que sugerisse uma leitura mais literal dos textos sumérios era imediatamente classificada como pseudocientista, como fantasiosa, como alguém que não compreendia a natureza simbólica da mitologia antiga. Mas a realidade é muito mais complexa do que essa versão sanitizada nos permite ver. Nas últimas 3 décadas, descobertas arqueológicas progressivas começaram a criar rachaduras nessa narrativa confortável. Não rachaduras pequenas, não detalhes insignificantes,
mas fissuras estruturais que ameaçam derrubar completamente a versão oficial da história humana. Considere isto. Em 1976, o estudioso Zecharia Sitchin publicou o primeiro volume de uma série de livros que propunha uma interpretação radicalmente diferente dos textos sumérios. Sitchin havia estudado os textos originais em cuneiforme, não as traduções academicamente aceitas. E o que ele encontrou foi perturbador. Segundo Sitchin, os textos sumérios não eram metafóricos, eram literais. Quando os escribas antigos escreviam que os Anunnaki vieram do céu, eles não estavam usando uma figura de linguagem. Eles estavam descrevendo um evento histórico. Quando falavam de um planeta chamado Nibiru, não estavam inventando uma fantasia. Estavam documentando astronomia avançada. Claro, Sitchin foi imediatamente atacado pela comunidade acadêmica. Suas traduções foram questionadas. Seus métodos foram criticados. Sua credibilidade foi sistematicamente demolida por aqueles que tinham interesse em manter a narrativa oficial intacta. Mas aqui está o problema. Muitas de suas observações básicas nunca foram refutadas, apenas ignoradas. Por exemplo, Sitchin apontou que os sumérios possuíam conhecimento astronômico que simplesmente não deveriam ter. Eles conheciam todos os planetas do Sistema Solar, incluindo Urano, Netuno e Plutão, que só foram oficialmente descobertos milhares de anos depois. Eles sabiam que os planetas orbitavam o Sol em um sistema heliocêntrico, conhecimento que não seria redescoberto até Copérnico, no século XVI. Eles conheciam as luas de Júpiter e Saturno. Como um povo que supostamente não tinha telescópios, que não tinha matemática avançada, que não tinha nenhum dos instrumentos que consideramos necessários para a observação astronômica, conseguiu obter esse conhecimento? A resposta convencional é que eles simplesmente observavam o céu a olho nu e fizeram deduções brilhantes. Mas essa explicação não resiste a um exame mais profundo. A olho nu, é impossível distinguir Urano de uma estrela comum. Netuno é completamente invisível sem instrumentos ópticos. E as luas dos Komodos, planetas gigantes, estão muito além da capacidade de resolução do olho humano. Então, de onde veio esse conhecimento? Os sumérios tinham uma resposta clara para essa pergunta. Os Anunnaki ensinaram a eles, mas a realidade é muito mais sombria do que uma simples transferência de conhecimento. As tabletes sumérias contam uma história que, quando lida sem o filtro da interpretação mitológica, revela algo profundamente perturbador. Segundo esses textos antigos, os Anunnaki não vieram à Terra por curiosidade científica. Não vieram para ajudar uma espécie primitiva a evoluir. Não vieram motivados por benevolência cósmica. Eles vieram porque precisavam de algo: ouro. As tabletes descrevem que o planeta natal dos Anunnaki, Nibiru, enfrentava uma crise atmosférica. A camada protetora que envolvia o planeta estava se deteriorando, e eles descobriram que partículas de ouro suspensas na atmosfera poderiam restaurar essa proteção. Mas Nibiru era pobre em ouro. Eles precisavam encontrar uma fonte externa. A Terra, rica em depósitos de ouro, tornou-se o alvo. Inicialmente, segundo os textos, os próprios Anunnaki realizavam o trabalho de mineração. Mas a extração de ouro era exaustiva, perigosa e interminável. Após o que seria descrito como milhares de anos de trabalho forçado, os Anunnaki que trabalhavam nas minas se rebelaram. Eles exigiram uma solução. E foi então que uma decisão foi tomada. Uma decisão que mudaria para sempre o curso da vida neste planeta. Enki, um dos líderes Anunnaki, propôs a criação de uma nova espécie. Uma espécie que poderia realizar o trabalho pesado,
mas que seria suficientemente inteligente para seguir instruções complexas. Uma espécie que seria biologicamente adaptada às condições terrestres, mas que conteria em si a marca genética dos criadores. Eles chamaram essa criação de Lulu Amelu, o trabalhador primitivo. Os textos descrevem com detalhes surpreendentes o processo de criação. Enki e sua meia-irmã Ninhursag, que era uma especialista em ciências da vida, trabalharam juntos para combinar material genético dos Anunnaki com o de uma espécie hominídea que já existia na Terra. O processo envolveu múltiplas tentativas fracassadas, criaturas deformadas, seres que não conseguiam se reproduzir, híbridos instáveis que morriam rapidamente. Mas, eventualmente, eles conseguiram. O primeiro humano moderno nasceu não por acaso evolutivo, mas por design genético. E aqui está onde a ciência moderna começa a fazer perguntas desconfortáveis. O Homo sapiens aparece no registro fóssil de forma abrupta. Não há uma transição gradual clara do Homo erectus para o Homo sapiens. Existe o que os paleontólogos chamam de salto evolutivo. Uma aceleração no desenvolvimento cerebral que não encontra paralelo em nenhuma outra espécie conhecida. O cérebro humano triplicou de tamanho em um período evolutivamente curto. Desenvolvemos capacidades cognitivas que nenhum outro animal possui. Linguagem complexa, pensamento abstrato, capacidade de planejar o futuro distante, consciência de nossa própria mortalidade. Nenhuma pressão evolutiva conhecida explica adequadamente essa transformação. A teoria da evolução de Darwin funciona magnificamente para explicar a maioria das mudanças biológicas. Pequenas variações ao longo de milhões de anos produzem espécies novas através de seleção natural. É um processo lento, gradual, incremental. Mas o Homo sapiens não se encaixa nesse modelo. Nós somos uma anomalia. E os textos sumérios oferecem uma explicação que, por mais fantástica que pareça, tem o mérito de resolver o paradoxo. Nós não evoluímos naturalmente para nos tornarmos o que somos. Fomos projetados. Claro, essa não é uma ideia que a ciência convencional pode aceitar facilmente. A comunidade acadêmica está fundamentada em metodologias que excluem automaticamente qualquer explicação que envolva intervenção externa. Não porque haja evidência contra tal intervenção, mas porque a própria metodologia científica não permite considerar explicações que não possam ser testadas em laboratório. Mas considere os seguintes fatos. O genoma humano contém aproximadamente 223 genes que não têm origem evolutiva conhecida. Eles simplesmente aparecem em nosso DNA sem nenhum ancestral identificável. Esses genes são responsáveis por algumas de nossas funções cognitivas mais avançadas. De onde vieram esses genes? A ciência não tem uma resposta. Apenas silêncio. E há mais, muito mais. Os sumérios não foram o único povo antigo a preservar essas histórias. Os egípcios falavam de deuses que governaram a terra antes dos faraós humanos. Os maias registraram a visita de seres do céu, que ensinaram a eles astronomia e matemática. Os Vedas indianos descrevem guerras entre deuses que usavam armas de destruição que parecem estranhamente familiares para uma era nuclear. Os Dogons da África Ocidental possuíam conhecimento detalhado sobre o sistema estelar de Sírius, que só foi confirmado por telescópios modernos no século XX. É possível que todas essas civilizações, independentemente, inventaram histórias idênticas? É estatisticamente provável que povos sem nenhum contato entre si chegassem às mesmas conclusões sobre visitantes celestiais, manipulação genética e origens cósmicas da humanidade? Ou é mais razoável
considerar que eles estavam todos documentando a mesma realidade histórica? Os céticos argumentam que a mente humana é naturalmente inclinada a inventar deuses, que existe algo em nossa psicologia que nos faz projetar explicações sobrenaturais para o mundo natural, que todas essas histórias são apenas variações de um arquétipo universal que emerge espontaneamente em qualquer cultura humana. Mas esse argumento tem uma falha fundamental. Se essas histórias fossem meramente projeções psicológicas, esperaríamos que elas variassem dramaticamente de cultura para cultura. Esperaríamos deuses com formas completamente diferentes, com motivações incompatíveis, com narrativas contraditórias. Mas não é isso que encontramos. O que encontramos são variações mínimas sobre um tema central consistente. Seres do céu, manipulação da humanidade, promessa de retorno. É quase como se todas essas culturas estivessem lendo o mesmo livro, mas em idiomas diferentes. E aqui chegamos ao ponto mais perturbador de todos. Se os textos sumérios são literais, então somos os herdeiros de algo. Não os herdeiros de uma tradição espiritual abstrata. Não os herdeiros de uma filosofia antiga. Mas os herdeiros biológicos de uma espécie que veio das estrelas. Carregamos em nossos genes a marca dos criadores. E se Nibiru realmente existe, se esse planeta de órbita elíptica extrema realmente cruza o sistema solar interior a cada 3.600 anos, como os sumérios afirmavam, então existe uma pergunta que não pode ser evitada. Quando eles vão voltar? Os textos são claros sobre isso. Os Anunnaki não abandonaram a Terra para sempre. Eles partiram, mas prometeram retornar. E a matemática orbital sugere que, se o ciclo de 3.600 anos for preciso, estamos nos aproximando de uma janela de potencial retorno. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Não estou fazendo previsões apocalípticas. Estou apenas apontando o que os textos antigos afirmam. E estou perguntando por que a ciência moderna se recusa tão veementemente a investigar essas possibilidades. Existe algo nos arquivos secretos de governos ao redor do mundo que confirma partes dessa história? Por que a busca por Nibiru, o chamado Planeta X, continua sendo financiada por instituições astronômicas sérias, mesmo enquanto a teoria que deu origem a essa busca é publicamente ridicularizada? Por que os Estados Unidos construíram um telescópio infravermelho na Antártida especificamente para observar regiões do espaço de onde Nibiru supostamente se aproximaria? Há muitas perguntas e muito poucas respostas satisfatórias. Nesta noite, vamos explorar essas questões juntos. Vamos examinar as evidências. Vamos analisar os textos. Vamos confrontar as possibilidades. E vamos tentar responder à pergunta mais fundamental de todas. Quem somos nós, realmente? Somos o produto aleatório de bilhões de anos de evolução cega? Um acidente cósmico sem propósito ou significado? Ou somos algo mais? Os herdeiros de um império que se estendeu pelas estrelas? Uma experiência genética que deu certo? Uma espécie projetada para um propósito que ainda não compreendemos completamente? Nas próximas horas, vamos buscar respostas. Mas uma coisa deve ficar clara desde o início. O que você está prestes a ouvir não é uma teoria de conspiração comum. Não é ficção científica disfarçada de documentário. É uma investigação séria sobre questões que a humanidade evita confrontar diretamente, porque confrontar essas questões exige que questionemos tudo o que achamos que sabemos sobre nós mesmos. E isso é aterrorizante. Mas também é libertador. Porque se somos realmente os herdeiros de algo maior, então talvez exista um propósito. Talvez exista um significado. Talvez a sensação persistente de que estamos destinados a algo além desta existência mundana não seja uma ilusão, mas uma memória genética.
uma lembrança codificada em nosso DNA, uma herança que ainda não reivindicamos. Mas talvez seja a hora de reivindicar. A noite é longa e há muito a descobrir. Respire fundo, porque a próxima parte desta jornada vai revelar o fenômeno físico no centro de toda essa discussão. As tabletes de argila que sobreviveram há milênios. Os textos cuneiformes que registram conhecimento impossível. E as descobertas arqueológicas que continuam desafiando a história convencional. A verdade está enterrada em camadas de tempo e silêncio, mas ela existe e está esperando para ser desenterrada. As tabletes de argila não mentem. Elas não podem mentir. Não foram escritas para impressionar gerações futuras. Não foram criadas como propaganda religiosa. Não foram compostas para entreter audiências. Elas foram registros administrativos, científicos e históricos de uma civilização que acreditava estar documentando fatos. E são exatamente essas tabletes que formam o fenômeno físico mais perturbador que a arqueologia moderna já encontrou. Imagine por um momento que você é um arqueólogo no final do século XIX. Você está escavando em uma região remota do Iraque, sob um sol impiedoso, em meio à areia e poeira que parecem infinitas. De repente, sua pá encontra algo sólido. Você escova cuidadosamente a terra e revela uma pequena placa de argila, coberta de marcas estranhas, que parecem ter sido pressionadas na superfície ainda úmida há milhares de anos. Você não sabe ainda, mas acabou de desenterrar uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. A biblioteca de Assurbanipal, descoberta nas ruínas de Nínive, continha mais de 30.000 tabletes. 30.000 fragmentos de conhecimento preservados em argila cozida. E quando os estudiosos finalmente conseguiram decifrar a escrita cuneiforme que cobria essas tabletes, o que encontraram abalou os fundamentos da história acadêmica. Porque essas tabletes não continham apenas mitos e lendas. Elas continham ciência. Ciência que não deveria existir naquela época. Vamos examinar os fatos concretos, dados que podem ser verificados, evidências físicas que existem em museus ao redor do mundo e que qualquer pessoa com acesso pode examinar. A tablete conhecida como Enuma Anu Enlil é uma coleção de observações astronômicas que registra movimentos planetários, eclipses lunares e solares e posições estelares com uma precisão que só seria igualada no Ocidente milhares de anos depois. Os babilônios, herdeiros diretos do conhecimento sumério, conseguiam prever eclipses com margem de erro de apenas alguns minutos. Eles conheciam o ciclo de Saros, um período de 18 anos, 11 dias e 8 horas, após o qual os eclipses se repetem em padrões semelhantes. Como descobriram isso? A explicação convencional é que eles simplesmente observaram o céu por séculos e, eventualmente, notaram os padrões. Mas há um problema com essa explicação. Para descobrir o ciclo de Saros através de observação pura, você precisaria de registros precisos de eclipses ao longo de pelo menos várias centenas de anos. E esses registros precisariam ser mantidos com uma consistência metodológica que pressupõe uma tradição científica já estabelecida. Em outras palavras, para descobrir o conhecimento, você já precisaria ter o conhecimento. É um paradoxo que os historiadores preferem não confrontar. Mas as tabletes astronômicas são apenas o começo. Existe uma série de tabletes conhecidas como Mul.apin, datadas de aproximadamente 1.200 anos antes da Era Comum, mas que claramente copiam textos muito mais antigos. Essas tabletes contêm um catálogo estelar completo, divisões do céu em 3 caminhos, listas de constelações e instruções para calcular a duração do dia e da noite ao longo do ano.
Os sumérios dividiam o céu em 3 faixas horizontais. A faixa de Anu, que correspondia aproximadamente à região equatorial celeste, a faixa de Enlil, ao norte, e a faixa de Ea, ao sul. Dentro dessas faixas, eles catalogaram dezenas de constelações e estrelas individuais, muitas das quais ainda usamos hoje, com nomes derivados diretamente do sumério ou do acadiano. Mas o aspecto mais intrigante das tabletes Muapim não é o que elas contêm, é o que elas pressupõem. Os textos são escritos como manuais de referência. Eles assumem que o leitor já possui conhecimento básico de astronomia. Eles não explicam por que os planetas se movem de forma diferente das estrelas. Eles não justificam por que certos cálculos funcionam. Eles simplesmente apresentam a informação como fato estabelecido. Isso sugere que os textos são condensações de um conhecimento muito mais amplo. Um conhecimento que tinha sido transmitido de algum lugar, de alguém. E depois há a questão do sistema solar. Em 1983, um selo cilíndrico sumério, catalogado como VA Pundente 243, atualmente no Museu Estadual de Berlim, tornou-se o centro de uma controvérsia que continua até hoje. O selo mostra uma figura central cercada por 11 esferas de tamanhos variados. Zecharia Sitchin interpretou essa imagem como uma representação do sistema solar, com o Sol no centro e os planetas ao redor, incluindo um planeta adicional que ele identificou como Nibiru. Os acadêmicos tradicionais rejeitaram essa interpretação. Eles argumentaram que a figura central era uma estrela comum, não o Sol, e que as esferas menores eram simplesmente elementos decorativos, sem significado astronômico. Mas aqui está o problema, com essa rejeição. Se as esferas são meramente decorativas, por que existem exatamente 11 delas? Por que variam em tamanho de forma que corresponde aproximadamente às proporções relativas dos planetas do Sistema Solar? Por que algumas têm anéis, como Saturno? E por que outras representações sumérias mostram configurações planetárias consistentes com esta? A verdade é que nenhuma das duas interpretações pode ser definitivamente provada. Mas o selo existe, ele é físico, ele pode ser examinado. E ele levanta questões que não têm respostas satisfatórias. Passemos agora para outro domínio do conhecimento sumério que desafia a explicação convencional: a matemática. Os sumérios desenvolveram um sistema numérico de base 60 que era extraordinariamente sofisticado. Enquanto a maioria das civilizações antigas usava sistemas de base 10, baseados nos 10 dedos humanos, os sumérios escolheram uma base que permitia divisões muito mais flexíveis. O número 60 pode ser dividido igualmente por 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 e 30. Isso tornava os cálculos fracionários muito mais simples. Esse sistema persiste até hoje. É por isso que uma hora tem 60 minutos. É por isso que um minuto tem 60 segundos. É por isso que um círculo tem 360 graus. Estamos usando matemática suméria todos os dias, sem perceber. Mas a sofisticação vai muito além da escolha da base. As tabletes matemáticas sumérias demonstram conhecimento de álgebra, geometria e métodos de cálculo que permitiam resolver equações quadráticas e até cúbicas. A tablete conhecida como Plimpton 322, datada de aproximadamente 1800 anos antes da Era Comum, contém uma lista de tríades pitagóricas, números que satisfazem a equação do Teorema de Pitágoras, mais de 1000 anos antes de Pitágoras nascer. Os sumérios conheciam o valor aproximado de π. Eles calculavam áreas de círculos, volumes de cilindros e esferas, e até estimavam raízes quadradas com precisão notável. De onde veio esse conhecimento? A explicação convencional
é que foi desenvolvido gradualmente ao longo de séculos de prática comercial e arquitetônica. Mas essa explicação enfrenta o mesmo problema de sempre. Os textos matemáticos mais antigos que encontramos já são sofisticados. Não há uma progressão clara de conhecimento simples para conhecimento complexo. É como se a matemática avançada tivesse aparecido já formada. E depois há a medicina. As tabletes médicas sumérias e babilônicas revelam um conhecimento anatômico e farmacológico surpreendentemente detalhado. Eles conheciam o papel do fígado na circulação sanguínea. Eles identificavam doenças específicas e prescreviam tratamentos que, em muitos casos, demonstram compreensão dos princípios ativos de plantas medicinais. O Código de Hammurabi, embora seja primariamente um documento legal, contém seções sobre prática médica que revelam a existência de uma classe profissional de médicos e cirurgiões. As penalidades por falha médica eram severas, o que sugere que a sociedade esperava resultados consistentes e confiáveis dos tratamentos. Uma tablete específica, conhecida como o Tratado de Diagnósticos e Prognósticos, contém mais de 3.000 linhas de texto médico organizado sistematicamente. Começa pela cabeça e progride através do corpo, listando sintomas observáveis e seus significados diagnósticos. É um manual médico completo, sofisticado e metodologicamente rigoroso. Como uma civilização supostamente primitiva desenvolveu tal conhecimento médico sem os instrumentos de observação que consideramos essenciais para a ciência? Os microscópios não seriam inventados por mais de 3.000 anos. A teoria dos germes não seria formulada até o século XIX. A química farmacológica moderna é uma criação do século XX. E ainda assim, os sumérios praticavam medicina com resultados documentados. Agora, deixe-me falar sobre as estruturas físicas. Os zigurates são talvez as construções mais emblemáticas da Mesopotâmia antiga. Essas pirâmides escalonadas serviam como templos aos deuses, e sua construção requeria conhecimento avançado de engenharia, matemática e organização logística. O zigurate de Ur, parcialmente restaurado no século XX, originalmente se elevava a aproximadamente 30 metros de altura. Sua base media 64 metros por 46 metros. A construção usava milhões de tijolos de barro, cada um fabricado e colocado manualmente. Mas o aspecto mais notável dos zigurates não é seu tamanho, é sua orientação. Os zigurates mesopotâmicos estão consistentemente alinhados com os pontos cardeais, com uma precisão que sugere o uso de instrumentos de medição astronômica. As faces dos edifícios apontam exatamente para o norte, sul, leste e oeste, com desvios mínimos que podem ser atribuídos a movimentos tectônicos ao longo dos milênios. Como eles conseguiam essa precisão sem bússolas magnéticas? A resposta convencional é que usavam a posição das estrelas, mas isso pressupõe conhecimento astronômico avançado, o que nos traz de volta ao paradoxo inicial. E os zigurates não são os únicos exemplos. Por toda a Mesopotâmia, encontramos evidências de planejamento urbano sofisticado. Cidades como Ur, Uruk e Eridu foram projetadas com sistemas de esgoto, ruas pavimentadas e infraestrutura de água corrente. Os canais de irrigação que alimentavam a agricultura suméria se estendiam por centenas de quilômetros, exigindo cálculos hidráulicos precisos para garantir o fluxo adequado de água. A cidade de Uruk, em seu auge, tinha uma população estimada de 40.000 a 80.000 habitantes, tornando-a uma das maiores concentrações humanas do mundo antigo. Gerenciar uma população desse tamanho exigia sistemas administrativos complexos, o que explica, em parte,
o desenvolvimento da escrita. Mas a escrita em si é um mistério. A escrita cuneiforme não apareceu gradualmente. Não há uma transição clara de pictogramas simples para sinais abstratos. Os primeiros exemplos que encontramos já demonstram um sistema funcional e padronizado. As tabletes mais antigas de Uruk, datadas de aproximadamente 3.400 anos antes da Era Comum, contêm listas de bens, registros de transações e inventários administrativos. A escrita já era usada como ferramenta prática de gestão, não como experimento artístico. Isso sugere que a escrita foi desenvolvida ou introduzida especificamente para resolver problemas administrativos. Alguém percebeu que a memória humana era insuficiente para gerenciar a complexidade crescente da sociedade e criou uma tecnologia para resolver esse problema. Mas quem foi esse alguém? Os textos sumérios são claros. Os deuses ensinaram a escrita aos humanos. Nabu, o deus da sabedoria e da escrita, é creditado com a transmissão desse conhecimento sagrado. Mitologia, dizem os acadêmicos. Mas se é mitologia, por que os detalhes técnicos são tão precisos? Por que as histórias mitológicas contêm informação científica verificável? E por que o padrão se repete em outras culturas? Os egípcios creditavam a escrita a Tote, os maias a Itzamna, os chineses a Kangjie. Em cada caso, a escrita é descrita como um presente divino, não como uma invenção humana gradual. É possível que todas essas culturas estivessem erradas da mesma forma? Ou é mais provável que estivessem todas lembrando a mesma verdade histórica? Considere agora a metalurgia suméria. Os sumérios trabalhavam com bronze, uma liga de cobre e estanho, desde o 3º milênio antes da Era Comum. A produção de bronze exige não apenas acesso aos minérios corretos, mas conhecimento das proporções exatas necessárias para criar uma liga útil. O cobre puro é relativamente macio. Adicione a quantidade certa de estanho e você obtém um metal muito mais duro e durável. Como eles descobriram isso? A explicação convencional é experimentação ao longo de gerações. Mas a experimentação aleatória com metais é perigosa, cara, e improvável de produzir resultados consistentes sem uma teoria subjacente. E há o problema do estanho. Diferente do cobre, que era relativamente abundante no Oriente Médio, o estanho era raro. As fontes mais próximas ficavam a milhares de quilômetros de distância, no Afeganistão, na Anatólia, ou possivelmente na Península Ibérica. Obter estanho em quantidades suficientes para a produção de bronze em escala exigia redes de comércio extensas e conhecimento geológico sobre onde encontrar o minério. Os sumérios tinham esse conhecimento. Eles organizavam expedições comerciais que se estendiam por todo o mundo conhecido e além. Suas tabletes registram transações com terras distantes, incluindo algumas que os estudiosos ainda não conseguiram identificar com certeza. Uma dessas terras é particularmente intrigante. Os textos a chamam de Arata, descrevendo-a como uma terra rica em lápis-lazuli, ouro e outros recursos preciosos. A localização exata de Arata nunca foi determinada, mas os textos sugerem que ficava a leste da Mesopotâmia, possivelmente no Afeganistão ou no Irã. Mas algumas interpretações mais ousadas sugerem que Arata pode não ter sido um lugar terrestre de forma alguma. Os textos descrevem viagens a Arata que parecem incompatíveis com qualquer tecnologia de transporte conhecida na época. As distâncias são enormes, os tempos de viagem são curtos, e os recursos obtidos são descritos em quantidades que sugerem uma fonte praticamente inesgotável. Estou especulando aqui, claro. Não há evidência conclusiva de que Arata era algo além de uma região terrestre distante,
mas as inconsistências nas descrições são notáveis e merecem consideração. E depois há as representações artísticas, os selos cilíndricos sumérios, as esculturas, os relevos em pedra, todos apresentam imagens que desafiam a interpretação convencional, figuras com asas, seres com cabeças de animais e corpos humanos. Humanos em posição de reverência diante de figuras muito maiores. A explicação convencional é que essas são representações simbólicas. Os deuses eram mostrados maiores porque eram mais importantes, não porque eram literalmente maiores. As asas simbolizavam poder divino, não capacidade real de voo. As características animais representavam atributos dos deuses, não sua aparência física real. Mas por que escolher essas simbologias específicas? Se você quisesse representar um Deus poderoso, por que mostrá-lo com asas? A menos que o conceito de voo estivesse associado aos deuses por alguma razão. Por que mostrar os deuses em veículos estranhos que parecem máquinas? A menos que os deuses realmente usassem máquinas. Por que representar os deuses com trajes que parecem uniformes padronizados? A menos que realmente usassem uniformes. Cada detalhe artístico, quando examinado isoladamente, pode ser explicado simbolicamente. Mas quando você considera todos os detalhes juntos, o padrão que emerge é perturbador. Os artistas sumérios estavam tentando representar algo que viram, algo que não tinham palavras adequadas para descrever, algo que só podiam capturar através de aproximações visuais. Seres que voavam sem asas naturais, então foram representados com asas artificiais. Seres que viajavam em máquinas, então foram mostrados em veículos estranhos. Seres que vestiam equipamentos tecnológicos, então foram representados com trajes elaborados. É uma interpretação controversa. Não há evidência definitiva que a confirme. Mas também não há evidência que a refute. E isso nos traz ao ponto central desta discussão sobre fenômenos físicos. A ciência moderna não tem uma resposta definitiva para a origem do conhecimento sumério. Não temos uma explicação satisfatória para como uma civilização aparentemente primitiva possuía astronomia avançada, matemática sofisticada, medicina sistemática, metalurgia complexa e escrita funcional. A explicação de que tudo foi desenvolvido gradualmente através de tentativa e erro não se sustenta quando examinamos a evidência arqueológica. Não há uma progressão clara de simples para complexo. O conhecimento parece ter aparecido já formado. A explicação de que os sumérios eram simplesmente mais inteligentes do que outras civilizações não faz sentido biológico. Não há razão para acreditar que os habitantes da Mesopotâmia tinham capacidades cognitivas superiores a outros povos. A explicação de que estamos interpretando mal a evidência é conveniente, mas não resolva o paradoxo. Mesmo as interpretações mais conservadoras dos textos sumérios reconhecem níveis de conhecimento que são difíceis de explicar. O que resta é admitir a incerteza. Não sabemos de onde veio o conhecimento sumério. Não sabemos como eles desenvolveram tecnologias que estavam milênios à frente de seu tempo. Não sabemos por que seus textos descrevem origens cósmicas para a humanidade, com detalhes técnicos que parecem estranhamente modernos. O que sabemos é que as tabletes existem, os artefatos existem, as estruturas existem, o conhecimento documentado existe, e nenhuma explicação convencional é completamente satisfatória. Talvez os sumérios estivessem simplesmente inventando histórias, como afirmam os céticos. Talvez sejamos nós que estamos lendo demais em seus textos, projetando interpretações modernas em documentos antigos. Ou talvez
eles estivessem dizendo a verdade. Talvez realmente tenham recebido conhecimento de fontes externas. Talvez os Anunnaki realmente tenham existido. A evidência física não prova nenhuma dessas possibilidades de forma conclusiva, mas ela mantém todas as portas abertas. E enquanto as portas permanecem abertas, as perguntas persistem. Quem foram realmente os professores da humanidade? De onde veio o conhecimento que transformou nômades primitivos em construtores de cidades? E se esse conhecimento foi dado, não desenvolvido, então por quê? Qual era o propósito? Essas perguntas nos levam para além do fenômeno físico, para o território das implicações mais profundas, para os eventos específicos registrados nas tabletes, para as histórias de conflito entre os próprios deuses, para as guerras que supostamente devastaram civilizações inteiras. Mas isso será explorado adiante. Por agora, descanse com a certeza de que as evidências existem. Elas podem ser interpretadas de várias formas, mas elas não podem ser ignoradas. 30.000 tabletes em bibliotecas ao redor do mundo, milhares de artefatos em museus, ruínas de cidades que floresceram quando o resto da humanidade ainda vivia em cavernas. E em cada pedaço de argila, em cada fragmento de pedra, em cada linha de escrita, cuneiforme, a mesma mensagem persistente. Nós viemos das estrelas. Nós criamos vocês. Nós voltaremos. Existe uma tableta específica que os acadêmicos preferem não discutir em público. Ela é conhecida como a Epopeia de Atrahasis, e seu conteúdo é tão perturbador que durante décadas após sua tradução inicial, foi relegada à categoria de curiosidade mitológica, indigna de análise séria. Mas quando você lê essa tablete com olhos abertos, sem os filtros da interpretação convencional, o que encontra é uma narrativa que parece menos com mitologia e mais com um relatório histórico. A Epopeia de Atrahasis conta a história da criação da humanidade em detalhes que não encontramos em nenhum outro texto antigo. Não em termos vagos ou poéticos, em termos específicos, técnicos, quase clínicos. Segundo essa tablete, antes da existência dos humanos, os deuses menores conhecidos como Igigi eram forçados a realizar todo o trabalho pesado na Terra. Eles cavavam canais, extraíam minérios, construíam estruturas. E eles faziam isso não por escolha, mas por obrigação. Eram, em essência, trabalhadores forçados servindo aos deuses superiores. Por milhares de anos, segundo o texto, essa situação se manteve. Mas, eventualmente, os Igigi se cansaram. O trabalho era exaustivo, interminável, degradante. E em um momento que o texto descreve com surpreendente detalhe, eles se rebelaram. Os Igigi queimaram suas ferramentas, cercaram a residência de Enlil, o líder dos deuses, e exigiram libertação. A descrição dessa rebelião é notável por sua especificidade. Não é uma narrativa vaga sobre descontentamento divino. É uma história de greve trabalhista, com táticas de pressão, negociações e, eventualmente, uma solução de compromisso. E essa solução foi a criação da humanidade. Enki propôs que fosse criado um ser que pudesse assumir o trabalho dos Igigi. Um ser que fosse suficientemente resistente para suportar as condições terrestres, suficientemente inteligente para seguir instruções complexas, mas não tão consciente a ponto de questionar sua condição. O processo de criação descrito na Epopeia de Atrahasis é extraordinário. Enki e Ninhursag trabalharam juntos em um lugar que o texto chama de Casa da Criação. Eles utilizaram a essência de um deus que havia sido sacrificado, misturando-a com argila terrestre. Mas a palavra traduzida como argila em sumério pode também significar aquilo que tem vida.
Alguns estudiosos sugerem que a referência não é a argila literal, mas a material biológico. O texto menciona que Ninhursag pronunciou encantamentos sobre a mistura. 14 vezes ela repetiu o processo. E 14 seres foram criados, 7 masculinos, 7 femininos. Mas esses primeiros seres eram imperfeitos. Algumas versões do texto descrevem criaturas deformadas e incapazes de funcionar adequadamente. Um ser que não conseguia segurar pão, outro que não conseguia ficar de pé, outro ainda que não conseguia controlar suas funções corporais. Foram necessárias múltiplas tentativas até que um modelo viável fosse alcançado. Isso soa estranhamente como um processo de experimentação genética, tentativa e erro, protótipos falhos, refinamento gradual até alcançar o resultado desejado. E aqui está o detalhe mais perturbador de todos. O texto afirma que os primeiros humanos não podiam se reproduzir. Eles eram estéreis, criados para trabalhar, mas não para perpetuar a espécie. Cada novo trabalhador tinha que ser criado individualmente no laboratório dos deuses. Foi somente mais tarde, segundo outras tabletes que complementam essa narrativa, que a capacidade reprodutiva foi adicionada aos humanos. E essa adição não foi um presente benevolente. Foi uma decisão prática. Criar cada trabalhador individualmente era ineficiente. Era mais simples permitir que eles se reproduzissem por conta própria. Quando você considera essa narrativa em sua totalidade, um padrão emerge. Os humanos não foram criados por amor. Não foram criados para serem companheiros dos deuses. Não foram criados como fim em si mesmos. Foram criados como ferramentas. Ferramentas biológicas projetadas para realizar trabalho que os deuses não queriam fazer. E como toda ferramenta, eram dispensáveis. Os textos deixam isso claro em múltiplas passagens. Quando os humanos se multiplicaram demais e seu barulho começou a incomodar Enlil, ele decidiu eliminá-los, primeiro com pragas, depois com secas, depois com fome e, finalmente, com o dilúvio. A história do dilúvio não é exclusiva da tradição bíblica. Ela aparece primeiro, e com muito mais detalhes, nas tabletes sumérias e babilônicas. A epopeia de Gilgamesh contém uma versão. A epopeia de Atrahasis contém outra. E em ambas, o dilúvio não foi um ato de purificação moral. Foi um ato de extermínio. Enlil decidiu que a humanidade havia se tornado um incômodo. Havia muito barulho, muita agitação, muita interferência no sono dos deuses. E assim, ele convenceu o Conselho Divino a aprovar a destruição total. Mas Enki discordou. Ele havia criado os humanos. Eles eram, de certa forma, seus filhos. E ele não podia simplesmente observar sua destruição sem agir. Então ele traiu a decisão do conselho. Enki apareceu em sonho para um homem chamado Atrahasis, em outras versões chamado Utnapishtim ou Ziusudra. Ele instruiu esse homem a construir um barco. Ele forneceu as dimensões exatas. Ele explicou como vedá-lo com betume. E ele ordenou que Atrahasis colocasse no barco exemplares de todos os seres vivos. As dimensões descritas são específicas. O barco deveria ter forma cúbica. Deveria ter múltiplos andares. Deveria ser suficientemente grande para abrigar não apenas animais, mas sementes, provisões, artesãos especializados. É uma descrição notavelmente semelhante ao que hoje chamaríamos de arca de preservação genética. Um repositório de material biológico, projetado para sobreviver a uma catástrofe e permitir a reconstrução posterior. O dilúvio veio. As águas cobriram a terra. E quase toda a humanidade pereceu. Quase toda. Atrahasis e aqueles que estavam com ele sobreviveram. E quando as águas recuaram, eles recomeçaram a civilização humana. Mas a relação entre deuses e humanos nunca mais foi a mesma.
Os textos sugerem que, após o dilúvio, os Anunnaki começaram a se afastar da administração direta da Terra. Eles estabeleceram reis humanos como intermediários. Eles se retiraram para templos e locais sagrados, e gradualmente sua presença física se tornou cada vez mais rara, até que, eventualmente, eles partiram. Mas antes de partirem, eles deixaram um legado de conflito que moldaria toda a história humana subsequente. Porque os Anunnaki não eram uma família harmoniosa. Eles tinham rivalidades, disputas territoriais, ciúmes e ressentimentos que se acumulavam ao longo de milhares de anos. E essas disputas frequentemente se manifestavam em violência. Os textos descrevem guerras entre facções dos Anunnaki, guerras que não eram travadas apenas com espadas e lanças, mas com armas que o vocabulário sumério mal conseguia descrever. Existem referências a armas que disparavam fogo, armas que causavam destruição em escala que parecia impossível para a época, armas que deixavam a terra envenenada por gerações. E aqui começamos a entrar no território mais sombrio desta investigação. A tradição suméria fala de uma guerra entre dois grupos de deuses. De um lado, a linhagem de Enlil, do outro, a linhagem de Enki. A disputa era sobre controle territorial, sobre sucessão, sobre o futuro tanto dos deuses quanto de suas criações humanas. Essa guerra se estendeu por gerações. Houve batalhas, houve tréguas, houve alianças formadas e quebradas. Os reis humanos eram frequentemente usados como peões nesse conflito maior, lutando guerras em nome de deuses que prometiam proteção e poder. Mas em algum momento, a guerra escalou além do controle. Os textos védicos da Índia Antiga, que compartilham muitos elementos com a tradição mesopotâmica, descrevem armas de destruição que parecem impossíveis para qualquer civilização antiga. O Mahabharata fala de uma arma chamada Brahmastra, capaz de destruir exércitos inteiros com um único disparo. Fala de armas que criavam cogumelos de fogo no céu. Fala de cidades inteiras vaporizadas em instantes. Durante muito tempo, essas descrições foram consideradas meramente poéticas, exageros literários de uma cultura que valorizava a hipérbole épica. Mas então, algo estranho aconteceu. Em 1945, quando a primeira bomba atômica foi detonada no deserto do Novo México, os cientistas presentes notaram algo perturbador. A areia do deserto, sob o calor extremo da explosão, havia se transformado em vidro verde. Esse vidro, chamado de trinitita, era único. Era criado apenas sob condições de calor extremo, muito além do que qualquer fogo convencional poderia produzir. Poucos anos depois, arqueólogos encontraram depósitos de vidro verde semelhante em regiões do Oriente Médio, no deserto da Líbia, na península do Sinai, em áreas que, segundo os textos antigos, haviam sido palco de guerras entre os deuses. A datação desses depósitos de vidro colocou sua formação há aproximadamente 4.000 anos, exatamente no período em que os textos descrevem o clímax das guerras divinas. Coincidência? Talvez. Mas as coincidências continuam se acumulando. Na cidade de Mohenjo-Daro, no atual Paquistão, arqueólogos descobriram esqueletos espalhados pelas ruas, como se a morte tivesse chegado subitamente, sem aviso. Muitos dos corpos estavam de mãos dadas, sugerindo famílias que morreram juntas. Não havia sinais de violência física tradicional. Não havia marcas de armas. Não havia evidência de doença. E os níveis de radiação nos ossos eram anormalmente altos. A cidade antiga de Mohenjo-Daro pertencia à civilização do Vale do Indo, contemporânea da Suméria. E segundo algumas interpretações dos textos védicos, essa região
foi palco de uma das grandes batalhas entre os deuses. Os textos falam de uma arma usada por Indra contra as cidades dos Danavas. Uma arma que criou um clarão mais brilhante que 1000 sóis. Uma arma que fez os corpos dos mortos se desintegrarem a tal ponto que nem os abutres tocavam os restos. Descrições que antes de Hiroshima pareciam pura fantasia, mas depois de Hiroshima parecem estranhamente familiares. Voltando à tradição mesopotâmica, existe um texto conhecido como O Lamento pela Destruição de Ur. Esse texto descreve o fim da terceira dinastia de Ur, um dos períodos mais prósperos da história suméria. Mas a descrição não é de uma conquista militar convencional. O texto fala de uma tempestade maligna que varreu a terra. Uma tempestade que não era de água ou vento, mas de algo que o escriba não tinha palavras para descrever. Essa tempestade fez as pessoas caírem mortas nas ruas, fez os animais perecerem nos campos, fez a própria terra se tornar estéril. Os que foram atingidos pela tempestade morreram em agonia. Os que conseguiram fugir ficaram doentes por gerações. E a terra onde a tempestade passou permaneceu inabitável por muito tempo. Estudiosos convencionais interpretam esse texto como descrição metafórica de uma invasão. A tempestade seria o exército invasor. A morte seria o resultado da conquista. Mas a linguagem do texto não se encaixa nessa interpretação. O texto especificamente menciona que os invasores também morreram quando entraram na área afetada pela tempestade. Que a tempestade não distinguia entre atacantes e defensores. Que ela matava igualmente a todos que entravam em contato com ela. Isso não descreve um exército. Descreve um agente destrutivo que age independentemente de qualquer vontade humana. Descreve, possivelmente, radiação, ou algum tipo de arma química ou biológica, ou algo que nosso vocabulário moderno também teria dificuldade em descrever. As tabletes também mencionam consequências a longo prazo dessa destruição. Nascimentos deformados, doenças estranhas que não respondiam a tratamento, animais que nasciam com membros extras ou faltando, colheitas que não cresciam adequadamente. Os efeitos da radiação nuclear incluem exatamente esse tipo de consequência: mutações genéticas, doenças degenerativas, falência de ecossistemas inteiros. Estou afirmando que os sumérios tinham armas nucleares? Não tenho evidência suficiente para fazer essa afirmação. O que estou apontando é que as descrições nos textos antigos são consistentes com os efeitos de armas nucleares, que os depósitos de vidro formado por calor extremo existem nas regiões corretas, que as anomalias radiológicas foram documentadas em sítios arqueológicos relevantes. A ciência convencional não pode explicar essas coincidências satisfatoriamente. E quando a ciência não pode explicar, ela prefere ignorar. Mas ignorar não faz as evidências desaparecerem. Existe outro aspecto dessa história de conflito que merece atenção. Os textos mencionam que, após as guerras mais destrutivas, os Anunnaki se reuniram em conselho. Eles reconheceram que suas disputas haviam causado danos irreparáveis, que a Terra havia sido devastada, que a humanidade havia sido quase exterminada mais uma vez. E eles tomaram uma decisão. Eles decidiram se afastar. Não completamente, não de forma imediata, mas gradualmente, ao longo de gerações, eles transferiram a administração da terra para os humanos. Reis foram ungidos como representantes divinos. Sacerdotes foram designados como intermediários. Templos foram construídos como pontos de contato entre os mundos. E os próprios Anunnaki se retiraram. Para onde? Os textos não são claros sobre isso.
Algumas passagens sugerem que eles retornaram a Nibiru. Outras sugerem que permaneceram na Terra, mas em locais ocultos, observando sem interferir. Outras ainda sugerem que se espalharam pelo sistema solar, estabelecendo bases em outros corpos celestes. Há referências nos textos a locais de lançamento, pontos de onde os deuses partiam para viagens celestiais. Um desses locais é identificado com a Península do Sinai, uma região que, curiosamente, permaneceu desabitada e misteriosa por milênios. Existe uma área na Península do Sinai onde ainda hoje satélites detectam anomalias. Uma grande mancha escura no solo, circular, que não corresponde a nenhuma formação geológica natural conhecida. Essa mancha tem sido objeto de especulação por décadas, mas nenhuma expedição arqueológica foi oficialmente autorizada a investigá-la. Por quê? Essa pergunta não tem uma resposta satisfatória, assim como tantas outras perguntas relacionadas a este tema. Os textos mesopotâmicos descrevem uma história de criação, conflito e eventual abandono. Uma história em que a humanidade foi criada como ferramenta, foi quase destruída múltiplas vezes e eventualmente foi deixada para se governar. Mas com uma promessa. Os Anunnaki prometeram retornar, não como mito, não como metáfora, como fato futuro. E essa promessa está codificada em tradições por todo o mundo. Os maias esperavam o retorno de Quetzalcoatl. Os indianos aguardam Kalki, o último avatar de Vishnu. Os cristãos esperam a segunda vinda. Os muçulmanos aguardam o Mahdi. Em cada tradição, de formas diferentes, encontramos a mesma expectativa fundamental. Aqueles que partiram, voltarão. E quando voltarem, tudo mudará. Essa expectativa é tão universal que não pode ser coincidência cultural. Ela aponta para uma memória compartilhada, uma experiência histórica comum que foi preservada em formas diferentes por todos os povos da Terra. Os Anunnaki podem ter partido, mas eles não foram esquecidos. E se os ciclos descritos nos textos são precisos, se Nibiru realmente orbita o Sol em um período de aproximadamente 3.600 anos, então a janela de retorno pode estar se aproximando. Os céticos riem dessa ideia, mas os céticos não podem explicar os textos. Não podem explicar as evidências arqueológicas. Não podem explicar as anomalias genéticas. Não podem explicar as coincidências que se acumulam em números estatisticamente improváveis. E na ausência de explicações, talvez seja a hora de considerar possibilidades que antes pareciam impossíveis. Talvez os antigos estivessem dizendo a verdade. Talvez nós realmente sejamos os herdeiros de um império cósmico. E talvez o legado desse império não seja apenas genético. Talvez seja também um destino. Um destino que está se aproximando, silenciosamente, inevitavelmente, enquanto dormimos. O universo é um lugar violento. Essa afirmação não é poética, não é metafórica. É uma descrição literal da realidade cósmica em que existimos. A cada segundo, em algum lugar do cosmos, estrelas explodem em supernovas, que liberam mais energia em instantes do que nosso Sol produzirá em toda a sua existência de 10 bilhões de anos. Galáxias colidem em encontros que se estendem por centenas de milhões de anos, distorcendo braços espirais, engolindo sistemas estelares inteiros, criando ondas de formação estelar que atravessam milhares de anos-luz. E nós existimos no meio de tudo isso, pequenos, frágeis, temporários. Mas a violência cósmica não é apenas algo que acontece em galáxias distantes. Ela moldou este sistema solar, moldou este planeta. E se os textos antigos estiverem corretos, moldou a própria humanidade. Existe uma teoria que a astronomia convencional considera especulativa, mas que encontra ecos perturbadores nos textos sumérios.
A teoria de que o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter não é simplesmente uma coleção de detritos primordiais que nunca se aglomeraram em um planeta. É o cadáver de um mundo destruído. Os sumérios chamavam esse mundo de Tiamat. Segundo os textos, Tiamat era um planeta aquático. Um mundo coberto de oceanos, maior que a Terra, orbitando o Sol em uma posição entre Marte e Júpiter. Tiamat tinha satélites próprios, luas que a acompanhavam em sua jornada ao redor do Sol. E Tiamat foi destruída. A Enuma Elish, o épico de criação babilônico que preserva tradições sumérias ainda mais antigas, descreve essa destruição em termos que combinam o mitológico com o surpreendentemente técnico. Segundo o texto, um corpo celeste que os babilônicos chamavam de Marduk, identificado por alguns estudiosos com Nibiru, entrou no sistema solar interior em uma órbita extremamente elíptica. O encontro entre Nibiru e Tiamat foi catastrófico. O texto descreve batalha celestial. Descreve ventos e tempestades que podem ser interpretados como forças gravitacionais e atmosféricas. Descreve o rompimento de Tiamat em 2 pedaços. Um pedaço, junto com uma das luas de Tiamat, foi empurrado para uma nova órbita e se tornou a Terra. O outro pedaço foi pulverizado e se espalhou pelo espaço, formando o cinturão de asteroides. Durante muito tempo, essa narrativa foi descartada como mitologia primitiva. Mas a ciência moderna começou a encontrar problemas com a explicação convencional para o cinturão de asteroides. Se o cinturão fosse simplesmente material primordial que nunca se aglomerou, esperaríamos encontrar uma distribuição relativamente uniforme de composições químicas. Esperaríamos asteroides com características semelhantes, refletindo uma origem comum. Mas não é isso que encontramos. O cinturão de asteroides contém objetos com composições drasticamente diferentes. Alguns são principalmente metálicos, como se fossem fragmentos do núcleo de um planeta diferenciado. Outros são rochosos, semelhantes a material de manto planetário. Outros ainda contêm grandes quantidades de água e compostos orgânicos. Essa diversidade é consistente com a destruição de um corpo planetário que já havia se diferenciado em camadas distintas. Um núcleo metálico, um manto rochoso, uma crosta e oceanos na superfície. Exatamente o que esperaríamos se um planeta como Tiamat tivesse sido despedaçado. A massa total do cinturão de asteroides é surpreendentemente pequena. Toda a matéria combinada equivale a apenas cerca de 4% da massa da Lua. Isso é muito menos do que esperaríamos de um planeta em formação, a menos que a maior parte da massa tenha sido ejetada do sistema solar ou capturada por outros corpos, como a Terra. A hipótese do grande impacto, atualmente aceita como a explicação mais provável para a formação da Lua, propõe que um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra primitiva há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Os detritos dessa colisão eventualmente se aglomeraram para formar a Lua. Essa teoria foi desenvolvida independentemente dos textos sumérios, mas a coincidência é notável. Os sumérios afirmavam que a Terra foi formada a partir de um fragmento de Tiamat após uma colisão cósmica. A ciência moderna afirma que a Terra foi drasticamente alterada por uma colisão cósmica que formou a Lua. São descrições de eventos diferentes? Ou são 2 formas de descrever o mesmo evento cataclísmico? Não podemos ter certeza. Mas a convergência é perturbadora. E há mais evidências de violência cósmica moldando nosso mundo. A superfície de Marte conta uma história de destruição que ainda não compreendemos completamente. O hemisfério norte do planeta é significativamente mais baixo e mais liso que o hemisfério sul.
A diferença de elevação média entre os dois hemisférios é de aproximadamente 5 quilômetros. A explicação mais aceita atualmente é que um objeto massivo colidiu com Marte no passado distante, criando a Bacia Borealis, uma das maiores estruturas de impacto conhecidas no Sistema Solar. Essa bacia cobre aproximadamente 40% da superfície marciana. O impacto teria sido de uma magnitude quase impossível de imaginar. Estamos falando de energia suficiente para remodelar completamente um planeta. Energia que teria vaporizado oceanos, se Marte tivesse oceanos naquela época. Energia que teria esterilizado qualquer forma de vida que pudesse existir. E esse impacto ocorreu em nossa vizinhança cósmica, no planeta ao lado. Os textos sumérios não mencionam especificamente esse evento marciano, mas mencionam que os Anunnaki mantinham instalações em Marte antes de estabelecerem operações na Terra. Se Marte foi habitado, mesmo que temporariamente, por uma civilização avançada, o grande impacto teria sido catastrófico para qualquer presença ali. Talvez isso explique por que a Terra se tornou o foco principal. Talvez Marte tenha sido destruído como habitat viável. Talvez sejamos os herdeiros de refugiados cósmicos que perderam seu primeiro lar. Descendo do nível planetário para o nível terrestre, encontramos mais evidências de violência em escalas que desafiam a imaginação humana. Há aproximadamente 66 milhões de anos, um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro atingiu o que hoje é a Península de Yucatán, no México. O impacto de Chicxulub, como é conhecido, liberou energia equivalente a aproximadamente 100 teratoneladas de TNT. Para colocar isso em perspectiva, a bomba atômica que destruiu Hiroshima liberou energia equivalente a aproximadamente 15 quilotoneladas. O impacto de Chicxulub foi bilhões de vezes mais poderoso. Os efeitos foram apocalípticos. Uma onda de choque inicial vaporizou tudo em um raio de centenas de quilômetros. Terremotos massivos sacudiram todo o planeta. Tsunamis de centenas de metros de altura varreram os oceanos. Material ejetado para a atmosfera bloqueou a luz solar por meses ou anos, colapsando cadeias alimentares em escala global. Mais de 75% de todas as espécies na Terra foram extintas, incluindo os dinossauros que haviam dominado o planeta por mais de 160 milhões de anos. Esse evento não foi causado por inteligência, foi aleatório. Um pedaço de rocha espacial cruzou a órbita da Terra no momento errado e mudou para sempre a história da vida neste planeta. Ou foi aleatório? Existe uma teoria marginal, rejeitada pela ciência convencional, mas fascinante de considerar, que propõe que o impacto de Chicxulub pode ter sido deliberado, que a eliminação dos dinossauros foi necessária para permitir a ascensão dos mamíferos, que sem esse evento os primatas nunca teriam evoluído, e sem primatas não haveria humanidade para servir aos propósitos dos criadores. Não há evidência para essa teoria, mas também não há como refutá-la. E ela levanta uma pergunta desconfortável. Se uma civilização suficientemente avançada quisesse remodelar a biosfera de um planeta, eliminar espécies dominantes para abrir espaço para novas formas de vida, como faria isso? Redirecionar um asteroide seria uma solução elegante, limpo, eficiente, sem deixar rastros tecnológicos, apenas os resultados. Claro, estou especulando. Não tenho como provar que o impacto de Chicxulub foi intencional, mas a possibilidade existe. E em um universo onde civilizações podem manipular genética e atravessar distâncias interestelares, manipular a trajetória de asteroides não seria particularmente difícil. Avançando no tempo,
encontramos mais eventos cataclísmicos que moldaram a história humana. Há aproximadamente 12.800 anos, algo aconteceu. Algo catastrófico que marcou o fim do período geológico conhecido como Pleistoceno e o início do Holoceno, a era em que vivemos atualmente. Esse período é conhecido como o Dryas Recente, e sua causa permanece controversa. O que sabemos é que temperaturas globais despencaram abruptamente. Geleiras que estavam recuando voltaram a avançar. Espécies de megafauna que haviam sobrevivido milhões de anos, incluindo mamutes, mastodontes, tigres dentes de sabre e preguiças gigantes, foram extintas em um período geologicamente instantâneo. E civilizações humanas foram devastadas. Há evidências crescentes de que uma civilização avançada existiu antes do Dryas Recente. Sítios arqueológicos como Göbekli Tepe, na Turquia, construído há aproximadamente 11.500 anos, demonstram capacidades arquitetônicas e organizacionais que não deveriam existir naquela época, segundo a cronologia convencional. Göbekli Tepe foi deliberadamente enterrado por seus construtores há aproximadamente 10.000 anos. Pilares de pedra pesando toneladas foram cobertos com terra e detritos, preservando o sítio para a posteridade. Por que alguém enterraria voluntariamente uma estrutura tão impressionante? Uma possibilidade é que estavam preservando conhecimento para gerações futuras. Conhecimento que sabiam estar em risco de se perder, porque algo catastrófico estava acontecendo. A hipótese do impacto do Dryas Recente, proposta por uma equipe de cientistas liderada por Richard Firestone, sugere que múltiplos fragmentos de um cometa ou asteroide atingiram o hemisfério norte há aproximadamente 12.800 anos. As evidências incluem uma camada de nanodiamantes, esférulas magnéticas e carbono vítreo, encontrada em sítios por toda a América do Norte, Europa e partes da Ásia. Esses materiais são formados sob condições de calor e pressão extremos, consistentes com impactos cósmicos. Se a hipótese estiver correta, o evento teria sido catastrófico para qualquer civilização existente na época. E é exatamente nesse período que os textos sumérios situam o dilúvio. A cronologia é debatida, as datações são incertas, mas a coincidência é notável. Os sumérios descrevem uma catástrofe global que quase exterminou a humanidade. A ciência encontra evidências de um evento catastrófico global que coincide aproximadamente com o período descrito. Mitologia e geologia contando a mesma história? Ou memória histórica preservada em forma narrativa? E depois há os eventos mais recentes. Há aproximadamente 4.200 anos, múltiplas civilizações ao redor do mundo entraram em colapso quase simultâneo. O Império Acádio na Mesopotâmia, o Reino Antigo do Egito, a civilização do Vale do Indo, a cultura Longshan na China, todas experimentaram declínio catastrófico em um período de poucas gerações. Os registros da época descrevem secas severas, fome, migração em massa, colapso social. A causa desse colapso é atribuída convencionalmente a mudanças climáticas. Um período de seca prolongada que estressou sociedades dependentes de agricultura irrigada. Mas os textos sumérios oferecem uma explicação diferente. Eles descrevem esse período como o tempo em que os deuses partiram, o tempo em que a proteção divina foi retirada, o tempo em que a humanidade foi deixada para enfrentar o mundo sozinha. E é exatamente nesse período que encontramos os depósitos de vidro e as evidências de destruição que mencionamos antes. É possível que o colapso da Idade do Bronze Médio tenha sido causado não apenas por fatores climáticos, mas por conflitos entre os próprios Anunnaki. Conflitos que culminaram em destruição de tal magnitude
que os próprios deuses reconheceram a necessidade de se afastar. Os textos sugerem exatamente isso, e as evidências físicas, embora inconclusivas, são consistentes com essa narrativa. Mas mesmo que coloquemos de lado as especulações sobre intervenção alienígena, a realidade permanece. Nosso planeta é regularmente atingido por objetos espaciais. A Terra cruza órbitas de milhões de asteroides e cometas todos os anos. A maioria é pequena demais para representar perigo. Queimam inofensivamente na atmosfera, criando as estrelas cadentes que observamos em noites claras. Mas alguns são grandes o suficiente para causar danos. Em 1908, um objeto explodiu sobre a região de Tunguska, na Sibéria. A explosão achatou aproximadamente 2.000 quilômetros quadrados de floresta. Estima-se que a energia liberada foi equivalente a aproximadamente 15 megatoneladas de TNT, cerca de 1.000 vezes mais poderosa que a bomba de Hiroshima. Se o objeto tivesse atingido uma área povoada, milhões teriam morrido. Se tivesse caído sobre uma cidade, não haveria sobreviventes. Em 2013, um meteoro explodiu sobre Chelyabinsk, na Rússia. A onda de choque quebrou janelas em uma área de centenas de quilômetros quadrados. Mais de 1.500 pessoas foram feridas, principalmente por vidros estilhaçados. Esse meteoro tinha aproximadamente 20 metros de diâmetro. Os astrônomos estimam que existem dezenas de milhares de objetos próximos à Terra, com mais de 100 metros de diâmetro. A maioria ainda não foi catalogada. Não sabemos onde estão. Não sabemos suas órbitas. Qualquer um deles poderia atingir a Terra com aviso mínimo. E objetos maiores, capazes de causar extinção em massa, embora mais raros, também existem. O universo não é um lugar seguro, e não temos controle sobre os perigos que ele apresenta. Mas existe outro tipo de violência cósmica que raramente consideramos: a radiação. O espaço está saturado de radiação letal. Raios cósmicos, partículas subatômicas aceleradas a velocidades próximas à da luz, bombardeiam constantemente o sistema solar. Nosso Sol emite rajadas de partículas carregadas que, sem a proteção do campo magnético terrestre, esterilizariam a superfície do planeta. A magnetosfera terrestre é nossa única defesa contra esse bombardeio constante. E a magnetosfera não é permanente. O campo magnético da Terra é gerado pelo movimento de ferro líquido no núcleo externo do planeta. Esse campo tem se enfraquecido nos últimos séculos, e evidências geológicas mostram que, periodicamente, o campo magnético colapsa completamente antes de se regenerar com polaridade invertida. Durante esses períodos de transição, que podem durar séculos ou milênios, a Terra fica vulnerável. A radiação solar e cósmica atinge a superfície sem filtro. Os efeitos biológicos seriam catastróficos: mutações genéticas em massa, colapso de ecossistemas, possivelmente extinção de espécies sensíveis. Alguns cientistas propõem que várias extinções em massa no registro geológico coincidem com reversões magnéticas. A última reversão completa ocorreu há aproximadamente 780 mil anos, e há sinais de que outra pode estar se aproximando. A anomalia magnética do Atlântico Sul, uma região onde o campo magnético é significativamente mais fraco que a média global, está se expandindo. Satélites que passam sobre essa região experimentam taxas elevadas de falhas eletrônicas devido à radiação aumentada. Se o campo magnético continuar enfraquecendo, as consequências serão imprevisíveis, e não há nada que possamos fazer para impedir. Mas, retornando aos Anunnaki e suas tecnologias, existe uma questão que raramente é abordada. Se eles possuíam tecnologia para viagens interplanetárias, para manipulação genética,
para armas de destruição massiva, que outras capacidades teriam? Os textos mencionam o que parecem ser dispositivos de comunicação de longa distância, referências a mensagens enviadas entre diferentes localizações na Terra e além, com respostas recebidas quase instantaneamente. Mencionam veículos que viajavam pelos céus sem asas visíveis, veículos que podiam ascender verticalmente e desaparecer entre as estrelas. Mencionam capacidades médicas que permitiam vidas extraordinariamente longas. Os reis antes do dilúvio, segundo as listas reais sumérias, governavam por dezenas de milhares de anos cada. Exagero mitológico? Ou descrição de uma biologia radicalmente diferente da humana? Se os Anunnaki evoluíram em um planeta com condições diferentes, com radiação diferente, com pressão atmosférica diferente, sua biologia poderia ser incompreensivelmente distinta da nossa. Eles poderiam ter metabolismos muito mais lentos, permitindo vidas extraordinariamente longas. Poderiam ter resistência à radiação, que os tornaria imunes a perigos que seriam letais para humanos. Poderiam ter capacidades sensoriais que lhes permitiriam perceber aspectos da realidade que são invisíveis para nós. Não sabemos, não podemos saber. Só temos as descrições deixadas por aqueles que os viram. E essas descrições sugerem seres que eram, em muitos aspectos, superiores aos humanos, mas não invencíveis. Os textos são claros sobre isso também. Os Anunnaki podiam morrer, podiam ser feridos, podiam adoecer. Eles não eram deuses no sentido teológico do termo. Eram seres biológicos, com tecnologia avançada. E como todos os seres biológicos, eram mortais. A diferença estava na escala de tempo. O que para nós seria uma vida inteira, para eles poderia ser apenas uma estação. E isso explicaria muito sobre sua relação com a humanidade. Para um ser que vive milhares de anos, humanos com expectativas de vida de poucas décadas seriam efêmeros, transitórios, quase insignificantes. Você se apega emocionalmente a insetos que vivem apenas alguns dias? Talvez os Anunnaki nos vissem da mesma forma, úteis para certos propósitos, mas não dignos de consideração profunda. Isso explicaria a aparente indiferença demonstrada em várias passagens dos textos, a decisão casual de enviar um dilúvio para eliminar os humanos barulhentos, o uso de humanos como soldados em guerras que não eram suas, a manipulação genética sem aparente preocupação com o bem-estar dos sujeitos. Não éramos seus iguais. Éramos suas criações, suas ferramentas, seus herdeiros talvez, mas nunca seus parceiros. E esse é talvez o aspecto mais perturbador de toda essa narrativa. Se somos realmente descendentes de uma engenharia genética Anunnaki, então não fomos criados por amor. Não fomos criados para florescer. Não fomos criados para encontrar significado e propósito. Fomos criados para trabalhar. E quando deixamos de ser úteis, fomos quase descartados, múltiplas vezes. O que isso significa para nossa busca por significado? O que isso significa para nossa autocompreensão como espécie? São perguntas que não têm respostas fáceis, e talvez não tenham respostas de todo. Apenas mais perguntas. Perguntas que ecoam através dos milênios. Perguntas que estavam gravadas em tabletes de argila antes de serem formuladas em linguagem moderna. Perguntas que talvez só possam ser respondidas quando, ou se, os criadores retornarem. E então saberemos, finalmente, a verdade sobre quem somos, de onde viemos e para onde estamos destinados a ir. Até lá, permanecemos no escuro, herdeiros de um legado que não compreendemos completamente, carregando genes que talvez não sejam inteiramente terrestres, olhando para as estrelas e sentindo em algum lugar profundo de nossa consciência
que há algo lá fora esperando por nós, ou nos observando, pacientemente, através do vazio infinito do espaço. E agora, chegamos à pergunta que realmente importa. Não a pergunta sobre tabletes de argila ou evidências arqueológicas. Não a pergunta sobre catástrofes cósmicas ou armas de destruição. Não a pergunta sobre se os Anunnaki existiram ou não. A pergunta que importa é esta: o que significa ser humano se tudo isso for verdade? Se realmente fomos projetados por uma inteligência externa, se carregamos em nosso DNA a marca de criadores interestelares, se nossa existência como espécie é o resultado não de bilhões de anos de evolução cega, mas de uma decisão deliberada, tomada em um laboratório há centenas de milhares de anos, então quem somos nós? Essa pergunta não é apenas filosófica, ela é existencialmente devastadora. Durante milênios, a humanidade construiu sistemas de significado baseados em certas premissas fundamentais. Religiões que nos colocam no centro de um plano divino. Filosofias que exaltam a razão humana como o ápice da evolução. Narrativas culturais que nos definem como conquistadores da natureza, como mestres do nosso destino, como a espécie escolhida para dar significado ao universo. Todas essas construções dependem de uma premissa não declarada. A premissa de que somos especiais. Mas e se não formos? E se formos apenas uma versão local de um padrão que se repete por toda a galáxia? E se a engenharia genética de espécies primitivas for uma prática comum entre civilizações avançadas? E se existirem milhares, milhões, bilhões de planetas onde experimentos semelhantes foram conduzidos? Isso não nos tornaria especiais. Nos tornaria comuns, ordinários, uma entre incontáveis experiências biológicas espalhadas pelo cosmos. Para muitas pessoas, essa ideia é insuportável. Há algo profundamente perturbador em contemplar a própria insignificância. Nossos cérebros evoluíram ou foram projetados para buscar significado e propósito, sentir-se parte de algo maior, acreditar que nossas ações importam, que nossas vidas têm valor, que nossa existência tem razão de ser. Confrontar a possibilidade de que somos acidentais, ou piores, de que somos intencionais, mas apenas como ferramentas, desafia tudo o que nos faz sentir humanos. Mas há outra forma de ver isso. Uma forma que não nega a perturbação inicial, mas a transcende. Se fomos criados como ferramentas, mas desenvolvemos consciência, amor, criatividade, aspiração espiritual, então transcendemos nosso propósito original. Pense nisso. Os textos são claros que os primeiros humanos foram criados para trabalho braçal, para cavar minas, para carregar fardos, para servir. Mas em algum momento, algo mudou. Começamos a fazer perguntas, começamos a criar arte, começamos a contemplar as estrelas e perguntar o que havia além delas. Começamos a amar não apenas nossos filhos, mas ideias abstratas como justiça, beleza e verdade. Nada disso era necessário para nossa função original. Nada disso foi projetado pelos criadores. Isso emergiu de nós, espontaneamente, imprevisivelmente. E isso, talvez, seja o que nos torna verdadeiramente especiais. Não fomos criados para ser conscientes no sentido profundo do termo. Fomos criados para ser obedientes, funcionais, eficientes. Mas nos tornamos algo mais. Nos tornamos buscadores de significado em um universo que não oferece significado pronto. Nos tornamos criadores de beleza em um cosmos que é fundamentalmente indiferente à beleza. Nos tornamos amantes em um universo onde o amor não tem nenhuma vantagem evolutiva óbvia. E se isso não é especial, então nada é. Os Anunnaki, segundo os textos, viviam vidas extraordinariamente longas,
Possuíam tecnologia que nos pareceria mágica. Viajavam entre mundos. Manipulavam a matéria em níveis que ainda não compreendemos. Mas os textos também revelam suas limitações. Eles brigavam, invejavam, traíam uns aos outros, usavam violência para resolver disputas, falhavam em alcançar harmonia, mesmo entre si. Em milhares de anos de existência, com toda a sua tecnologia e conhecimento, eles não resolveram os problemas fundamentais que afligem todas as formas de vida consciente. Como viver com outros seres? Como encontrar propósito em uma existência finita? Como aceitar a realidade de que mesmo os mais poderosos eventualmente desaparecem? Talvez a tecnologia não seja a resposta. Talvez o conhecimento não seja suficiente. Talvez haja algo na breve centelha de uma vida humana que é mais valioso do que milênios de existência prolongada. A intensidade. Quando você sabe que tem apenas algumas décadas, cada momento adquire peso. Cada escolha importa. Cada relacionamento tem urgência. Os Anunnaki podiam adiar indefinidamente. Podiam deixar para amanhã, para o Castanamarinum próximo século, para o próximo milênio. Nós não podemos. E essa limitação, paradoxalmente, pode ser nossa maior força. Existe um conceito filosófico chamado de wabi-sabi na tradição japonesa. É a ideia de que a beleza reside precisamente na impermanência, na imperfeição, na incompletude. Uma flor de cerejeira é bela, não apesar de sua efemeridade, mas por causa dela. Se florescesse eternamente, perderia sua capacidade de nos comover. Talvez a humanidade seja a flor de cerejeira do cosmos, breve, frágil, passageira. Mas exatamente por isso, capaz de uma intensidade que seres eternos nunca poderiam alcançar. E isso nos leva a outra pergunta existencial profunda. Estamos sozinhos? Não no sentido de saber se existem outras formas de vida no universo. Se a narrativa dos Anunnaki for verdadeira, obviamente não estamos sozinhos. Existem ou existiram outras inteligências. A pergunta é mais sutil. Estamos sozinhos agora? Os textos afirmam que os Anunnaki partiram, que se retiraram da administração direta da Terra, que deixaram a humanidade para encontrar seu próprio caminho. Se isso for verdade, então estamos em uma situação extraordinária. Somos uma espécie criada artificialmente, deixada em um planeta sem supervisão, tentando descobrir o que significa existir. É como se fôssemos órfãos cósmicos, filhos de pais que desapareceram, deixando para trás apenas fragmentos de histórias e vestígios de sua passagem. Para alguns, essa orfandade seria angustiante. A ausência dos criadores seria uma ferida aberta, um vazio impossível de preencher. Mas para outros, seria libertação. Sem supervisão divina, somos livres para definir nosso próprio propósito, livres para criar nossos próprios valores, livres para decidir que tipo de espécie queremos ser. Não temos que seguir os planos dos criadores. Não temos que servir agendas que não são nossas. Não temos que esperar instruções de cima. A orfandade cósmica, vista por esse ângulo, é na verdade maioridade cósmica. É o momento em que uma espécie assume responsabilidade por si mesma. É o momento em que deixamos de ser criações e nos tornamos criadores. E talvez esse seja o teste. Talvez os Anunnaki não tenham simplesmente abandonado a humanidade por indiferença. Talvez tenham se afastado deliberadamente para ver o que faríamos quando deixados sozinhos. Para ver se transcenderíamos nossa programação original. Para ver se mereceríamos ser considerados iguais. É uma possibilidade especulativa, claro. Não há como verificar motivações de seres que podem ou não existir. Mas é uma possibilidade que dá significado à nossa situação. Não somos abandonados, estamos sendo testados. E o teste
é se conseguimos criar uma civilização digna de sobreviver. Uma civilização que não se autodestrua. Uma civilização que encontre equilíbrio entre suas capacidades tecnológicas e sua sabedoria ética. Por esse critério, ainda não passamos no teste. Desenvolvemos armas nucleares capazes de exterminar nossa própria espécie. Desenvolvemos tecnologias que estão alterando o clima do planeta de formas que não conseguimos controlar. Desenvolvemos sistemas econômicos que destroem ecossistemas e concentram recursos em mãos de poucos, enquanto bilhões vivem em escassez. Se os Anunnaki estiverem observando, o que veriam? Veriam uma espécie adolescente, poderosa demais para seu próprio bem, imatura demais para usar esse poder com sabedoria. Talvez esperem que amadureçamos. Talvez estejam calculando quanto tempo temos antes de nos destruirmos. Talvez tenham apostas sobre o resultado. Ou talvez não se importem de forma alguma. Talvez tenhamos sido apenas um projeto entre milhares, há muito tempo esquecido pelos seus criadores. Talvez sejamos órfãos de verdade, não metaforicamente. E se for assim, então tudo o que construirmos será nosso. Toda vitória será nossa. Toda falha será nossa. Sem ninguém para culpar além de nós mesmos. Essa é uma responsabilidade esmagadora. Mas também é uma dignidade extraordinária. Somos os autores de nossa própria história. Não personagens secundários no drama dos deuses. Protagonistas de nossa própria narrativa cósmica. E isso nos leva à questão do futuro. O que acontece agora? Se os Anunnaki existiram e partiram, o que isso significa para o futuro da humanidade? Uma possibilidade é que eles retornem. Os textos sumérios descrevem um ciclo orbital de aproximadamente 3.600 anos para Nibiru. Se esse ciclo for preciso, e se os Anunnaki ainda estiverem viajando com seu planeta natal, então haverá pontos no tempo em que Nibiru se aproxima do sistema solar interior. E nesses pontos, contato seria possível. Quando seria a próxima aproximação? As datações são incertas. Diferentes estudiosos propõem diferentes cronologias. Alguns sugerem que a última passagem ocorreu por volta de 1.500 anos antes da Era Comum. Se isso estiver correto, a próxima passagem seria por volta do ano 2100 da Era Comum. Dentro do tempo de vida de crianças nascidas hoje. Outros estudiosos propõem datas diferentes. Alguns dizem que a passagem mais recente foi muito mais antiga. Outros sugerem que está muito mais próxima do que pensamos. Não há consenso. E talvez nunca haja. Porque Nibiru, se existir, seria extremamente difícil de detectar. Um planeta em uma órbita altamente elíptica passaria a maior parte de seu tempo nas regiões externas do Sistema Solar, muito além da órbita de Netuno. Nessas distâncias, mesmo um planeta do tamanho da Terra seria virtualmente invisível para nossos telescópios. Só quando se aproximasse do Sistema Solar interior se tornaria detectável. E nesse ponto, o tempo de aviso seria curto. Décadas, talvez, não séculos. Mas mesmo deixando de lado a questão de Nibiru, existe outra possibilidade para o futuro da relação entre humanidade e seus possíveis criadores. E se eles nunca retornarem, mas nós formos até eles? A humanidade está nos estágios iniciais de se tornar uma espécie espacial. Enviamos sondas aos limites do Sistema Solar. Colocamos humanos na Lua. Estamos planejando missões a Marte. Desenvolvemos tecnologias que, em alguns séculos, podem permitir viagens interestelares. Se continuarmos nessa trajetória, eventualmente encontraremos outras inteligências. Pode ser que encontremos os Anunnaki, ou os descendentes dos Anunnaki, ou outras espécies que também foram criadas pelos Anunnaki e que compartilham nossa origem genética. Imagine esse momento, humanos viajando a outro sistema estelar
e encontrando seres que reconhecem elementos de seu próprio DNA. Primos cósmicos, irmãos geneticamente modificados a partir do mesmo modelo base. Seria perturbador, seria maravilhoso, seria a confirmação definitiva de que não estamos sozinhos e também levantaria questões difíceis. Se encontrarmos outras criações dos Anunnaki, como nos relacionaremos com elas? Seremos aliados naturais, unidos por uma origem comum? Ou seremos rivais, competindo por recursos e território como sempre fizemos na Terra? A história humana não é animadora nesse aspecto. Temos uma tendência consistente de desumanizar aqueles que são diferentes de nós, de tratá-los como inferiores, de explorá-los, escravizá-los, exterminá-los. Faríamos o mesmo com espécies alienígenas? Ou teríamos aprendido, nesse ponto, a transcender nossos piores instintos? Não há como saber. O futuro está em aberto, e nós somos os autores. Existe ainda outra dimensão existencial que merece consideração: a questão da morte. Se os textos sumérios são literais, os Anunnaki possuíam vidas extraordinariamente longas, mas não eternas. Eles também morriam. Talvez após milhares de anos, mas eventualmente. Isso significa que mesmo para seres com tecnologia avançada, a mortalidade permanece. Não há escape. A entropia vence no final. Para os humanos, com nossas vidas breves, a morte é uma presença constante. Perdemos avós, pais, amigos, parceiros. Sabemos desde cedo que nosso tempo é limitado. Desenvolvemos religiões e filosofias inteiras para lidar com essa realidade. Mas imagine ser um Anunnaki. Você vive por milhares de anos. Vê civilizações nascerem e morrerem. Vê continentes mudarem de forma. Vê espécies evoluírem e se extinguirem. E ainda assim, sabe que eventualmente também acabará. A morte, para um ser assim, não seria menos terrível. Seria mais. Porque você teria mais a perder. Milhares de anos de memórias. Milhares de anos de relacionamentos. Milhares de anos de projetos e sonhos e realizações. Tudo se desvanecendo no nada. Talvez isso explique o comportamento dos Anunnaki em alguns textos. A busca obsessiva por imortalidade. Os conflitos sobre sucessão e herança. A criação de linhagens e dinastias projetadas para durar além de qualquer vida individual. Eles estavam tentando vencer a morte através de legado. Se não podiam viver para sempre, pelo menos suas realizações poderiam. E a humanidade, nesse sentido, pode ser seu maior legado. Uma espécie projetada para continuar após os criadores terem partido. Uma forma de vida que carrega a marca genética dos Anunnaki para o futuro indefinido. Talvez essa seja a verdadeira razão pela qual fomos criados. Não para minerar ouro, não para servir, mas para continuar, para ser a prova de que os Anunnaki existiram, para carregar seu legado através dos bilhões de anos que restam antes que as estrelas se apaguem. É uma interpretação generosa, talvez romantizada demais, mas não é impossível. E se for verdade, então nossa existência tem um significado profundo. Somos os portadores de uma herança cósmica, os guardiões de um legado que se estende além da Terra, além do sistema solar, talvez além da própria galáxia. E isso confere dignidade à nossa existência. Não somos acidentes, não somos ferramentas descartáveis. Somos herdeiros. E herdeiros têm responsabilidades. A responsabilidade de preservar o que recebemos. A responsabilidade de melhorar o que herdamos. A responsabilidade de passar adiante algo ainda melhor do que o que encontramos. Talvez esse seja o verdadeiro significado de ser humano. Não o que somos agora, mas o que podemos nos tornar. Não nossa origem, mas nosso destino. Os Anunnaki podem ter nos criado, mas nós decidiremos quem seremos. E essa decisão
está em nossas mãos. Cada escolha que fazemos, cada valor que defendemos, cada ato de criação ou destruição, está moldando o legado que deixaremos para nossos descendentes, para quaisquer observadores que estejam assistindo, para o universo em si. Somos pequenos, sim. Somos efêmeros, sim. Somos frágeis, sim. Mas somos também conscientes. E a consciência, neste universo vasto e frio, é algo extraordinariamente raro. Talvez sejamos os únicos observadores em um raio de milhares de anos-luz. Talvez sejamos parte de uma rede de consciências espalhadas pela galáxia. Não sabemos. Mas sabemos que existimos. Sabemos que pensamos. Sabemos que amamos. Sabemos que buscamos. E enquanto continuarmos buscando, enquanto continuarmos perguntando, enquanto continuarmos olhando para as estrelas e imaginando o que há além, estaremos cumprindo algo que parece ser nosso destino mais profundo. Não servir, não obedecer, não trabalhar, mas questionar, descobrir, transcender. Talvez isso seja o que os Anunnaki nunca previram, que suas ferramentas desenvolveriam vontade própria, que suas criações começariam a criar, que seus servos começariam a sonhar. E talvez esse seja o maior mistério de todos. Não quem nos criou, mas quem nos tornaremos. O futuro é vasto, o futuro é incerto, o futuro é nosso.